Iremos ponderar algumas considerações sobre a aplicação de fósforo no solo e suas interrelações. O fósforo está entre os elementos de grande importância para a agricultura, na verdade para a vida, né? Já que ele está diretamente ligado com a molécula do ATP, então ele é uma das fontes de energia para os ciclos biológicos. Então, temos que admitir que a baixa disponibilidade do fósforo nos solos do Brasil deve-se à forte tendência do fósforo aplicado no solo de reagir com componentes do mesmo para formar compostos de baixa solubilidade. Sendo assim, consideramos que o principal problema do fósforo é a fixação dele em nossos solos. E também temos que admitir que é um elemento de ligação com impacto ambiental muito elevado, uma vez que ele mexe com exploração de reservas que são finitas, né? E também ele promove o desenvolvimento de eutrofização de águas, justamente pelas características do elemento. Se nós observarmos as reservas aprovadas de rocha fosfática no Brasil, observamos que Minas Gerais encontra-se numa condição privilegiada, tendo 75% das reservas disponíveis no Brasil. Mas as reservas mundiais, elas representam uma grande parcela da aplicação de fósforo no nosso país, visto que a reatividade das rochas produzidas em Marrocos em outros países é muito melhor do que a nossa rocha fosfática. Mas, nesse mesmo sentido, nós temos também industrialização de fósforo em nosso país, mesmo que em pequenas quantidades, representando aproximadamente somente 4 bilhões de toneladas. Então, se nós observarmos a concentração de rochas fosfáticas, podemos observar que os Estados Unidos representam 32% da disponibilidade, seguido de Marrocos, 17%, China, 14%, e os outros países, 37%, sendo que o Brasil tem uma produção, ou seja, representa aproximadamente 3% da produção mundial. E 3% faz com que o Brasil seja o 8º maior produtor. Temos muitos perfis de fertilizantes fosfatados. Atualmente, observamos que a maior demanda é de MAP, monoamonofosfato, representando 42,6% do perfil de consumo dos fertilizantes, seguido do super simples, com 30%. Depois temos o supertipo, com 15%, e o DAP, com 2,6%. Né? Os fosfatos naturais representam 4,2%, e outros representam 5%. Essa maior a utilização atualmente do MAP faz com que nós também tenhamos que ter uma preocupação com o enxofre, que nós já comentamos, né, que o enxofre ele é fonte no super simples. Né? E as questões de custo também de produção têm levado à utilização dessas fontes. Ambientalmente, nós falamos muito da questão da disponibilidade do fósforo, porque essa não é uma realidade somente no Brasil, que 91% dos laudos de análise de solo encontra o fósforo com teor médio ou baixo, mas isso representa também uma grande porcentagem em outros países. Sendo assim, o problema do fósforo e sua disponibilidade é uma questão mundial.
Então, nos solos do Brasil, a gente observa que praticamente 65% tem deficiência elevada e 26% deficiência mediana. Porém, o elemento é encontrado em grandes quantidades no solo, entre 100 a 200 ppm em alguns solos. Mas em solos do Cerrado é comum o equivalente a 1 ppm de fósforo disponível, ou seja, 3 kg de P2A5. Em compensação, a gente também tem uma quantidade disponível às plantas e que ela é extremamente baixa. Então, o fósforo é o nutriente, é o macronutriente menos exigido pelas plantas, em média de 20 a 30 quilos por hectare de P2A5, mas aplicado em maior quantidade nas adubações, entre 60 a 120 quilos de P2A5, justamente pela capacidade do fósforo de fixação. Precisamos ter uma compreensão de algumas definições, porque é comum a gente observar, falar em precipitação, fixação, adsorção específica, adsorção, fósforo não lábil, fósforo lábil, entre outras questões. Assim, caracterizamos por fixação o somatório dos processos que reduzem a disponibilidade de fósforo para as plantas, que são, basicamente, a adsorção específica mais a precipitação. Já em relação à adsorção do fósforo, consideramos a adsorção um termo genérico que indica reações químicas e mesmo físicas que ocorrem em algumas interfaces. Considerando o adsorvente é a superfície, ou seja, os óxidos, por exemplo. Adsorvato é a substância, ou seja, os íons fosfato. Sorção engloba os termos de absorção e adsorção. Relembrando a questão da adsorção, temos que a adsorção é esse termo genérico que indica reações químicas e mesmo físicas que ocorrem em interfaces, sendo que nós temos dois tipos de adsorção: a adsorção específica, que é realizada a partir de ligações covalentes e que a gente viu que elas são muito mais fortes, e adsorções não específicas, que é realizada a partir de ligações eletrostáticas. A adsorção, ela tem diferentes etapas. A adsorção inicial, nós tratamos ela em horas e minutos. E ela tem a característica de conversão em menores perdas por lixiviação, promover o acúmulo de fósforo no solo e apresentar efeito residual. Já pode ocorrer também o envelhecimento da reação, que acaba ocorrendo em dias ou meses, que torna o elemento indisponível e acaba diminuindo o efeito fertilizante. Precipitação é a reação entre íons com a formação de uma nova fase, ou um composto definido. É quando a gente considera que a molécula está estável. Então, como não há cargas disponíveis, ela se estabiliza, logo ela fica possível de precipitação. Então, o ponto-chave para a fertilidade em relação ao fósforo não é, então, ter grandes quantidades de fósforo na solução do solo, mas sim a habilidade de repor o fósforo na solução. Porque o que acaba acontecendo, como o fósforo ele envelhece no solo, ou seja, o envelhecimento que nós falamos do fósforo no solo é a sua indisponibilização. Então, essa indisponibilização é que faz com que a gente não tenha obrigatoriamente de colocar grandes quantidades desse elemento, e sim acompanhar a sua disponibilidade. Essa figura do professor Witt
é bastante interessante para a gente pensar na solução da aplicação do fósforo. A gente aplica uma fonte de fósforo solúvel e ele fica tranquilão na solução do solo. Logo, ele começa a compreender que ele deve ter uma ligação mais afetiva com os colóides do solo. E muito rapidamente, ele nem consegue entender, quando ele vê, ele já está agarrado por uma ligação extremamente forte a esses colóides do solo e dificilmente ele consegue retornar para os colóides para ficar disponível, né, soltinho ali no solo e poder voltar a ficar de boa na solução. Então, como nós falamos que para o fósforo não é a questão de quantidade, e sim da capacidade de adsorção desse fosfato, né? Nós temos que considerar sempre a capacidade máxima de adsorção de fosfato. Consideramos essa característica a máxima adsorção de cálcio por um solo por meio de atração eletrostática, que pode ser definida pelo valor da CTC desse solo. Já para ânions, como fosfato, a atração vai ocorrer por meio de ligações covalentes, que têm sua estabilidade bastante elevada, ou seja, definir a capacidade máxima de adsorção de fosfato não é simples. A adsorção é lenta e depende do tempo de contato. Por isso que nós falamos sempre que é mais fácil nós prevermos a CTC, né, ou seja, a capacidade máxima de adsorção de cálcio, do que a CTA, seria o caso da adsorção do fósforo. Então, uma forma da gente trabalhar com calcular aproximadamente a saturação de fósforo, a gente consegue observar o poder de fixação do solo, que poderíamos dizer, por exemplo, de um solo médio do estado de Minas Gerais, teria um poder de fixação de 0,7 miligramas por grama de solo. Considerando 1 hectare e uma densidade de 1,5, nós teríamos um peso de 3.000 toneladas, né, desse solo. Utilizando 0,7 miligramas por grama como padrão de fixação, seriam necessárias aproximadamente 2,1 toneladas de fósforo ou 5 toneladas de P2O5, o que seria equivalente a 27 toneladas de superfosfato simples. Considerando o valor da tonelada
atualmente está gerando em torno de R$ 1.200 a tonelada de superfosfato simples, somente para atender a fome oculta de fósforo no solo, nós precisaríamos de R$ 32.400. Se esse valor correspondesse a gente conseguir saturar o solo de fósforo e a partir desse momento não ocorrer mais fixação, eu acredito que a maioria dos produtores rurais iria realizar essa aplicação. Porém, isso não garante a fixação, a redução da fixação, porque a capacidade máxima de absorção de fósforo ela é alterada conforme a gente coloca fósforo no solo. Assim, nós temos que trabalhar com 3 informações a respeito das fórmulas de fósforo no solo. O fósforo na solução, que é a atividade do fosfato em solução, considerada como fator intensidade, a concentração de fósforo lábil, que é a quantidade de atividade do fosfato na fase sólida, considerada como fator quantidade, e o fósforo não lábil, que é a parte do fósforo que vai estar absorvido no solo, ou seja, indisponível. Então, nosso papel, observando essa caixa preta no solo do fósforo, seria a gente controlar a concentração de entrada de fósforo via fertilizante, né? E entender como ele fica disponível na solução e absorvido no colóide do solo e como que ocorre essa grande passagem do fósforo disponível para o fósforo não lábil. Assim, em relação ao significado do fósforo lábil, nós temos a informação que o nome tem origem em estudos de troca isotrópica com o uso do fósforo marcado, tem sido também aceito como fósforo disponível, também pela concentração de fósforo extraído com resina tem sido chamado de fósforo lábil, já que o método de extração pela resina é mais semelhante à extração que a planta faz dos colóides do solo. Então é importante a gente avaliar esse fósforo lábil, não importando em qual metal ele esteja ligado, se é ao ferro, ao alumínio, ao cálcio ou qualquer outro, e sim o que está disponível para a solução do solo. Nesse sentido, quando a gente faz o esquema de interdependência das fórmulas de fósforo disponíveis no solo, nós temos o fator intensidade, ou seja, a solução do solo que está disponível para as plantas, e a relação dessa troca entre o que quantidade, o fator que vai estar ligado aos colóides do solo e que pode ser passado para a solução do solo, e a fração não lábil, que é uma fração que a gente não tem quantificado, porque nós não sabemos como se dá essa relação de abastecimento entre o fósforo não lábil e o fósforo lábil. Nesse sentido, nós entendemos do fósforo que está na solução e o fósforo que está absorvido à fração externa dos colóides. Porém, uma parte desse fósforo dos colóides do solo, ele acaba passando com fósforo não lábil, ou seja, ele começa a ficar indisponível e uma parte desse fósforo ele fica ocluso, e também é uma fração não disponível para as plantas. Nesse sentido, nós observamos uma
representação de um sesquiócido de ferro e alumínio, né, com uma ligação eletrostática de um fosfato. Né? Aos poucos, essa ligação eletrostática ela vai se tornando covalente, ou seja, cada vez mais forte. E a essa ligação covalente acabam se unindo outros elementos, o que faz com que o fósforo vá ficando cada vez mais para as camadas internas do colóide do solo, ou seja, ficando cada vez mais distante da solução do solo, e é por isso que nós falamos que essa ligação ela vai envelhecendo. Conforme vão se formando outras camadas, esse fósforo vai ficando cada vez mais ocluso e cada vez mais difícil de nós entendermos processos para a disponibilização desse fósforo não lábil. Então é importante a gente saber do fósforo, que a maioria dos solos não tem o suficiente, que a deficiência de fósforo pode ser mais limitante à produção de alimentos no mundo do que outras deficiências, toxicidades e doenças, que para as condições do solo do Brasil, a grande maioria apresenta problemas de baixos níveis de fósforo disponíveis para as plantas, e os solos sob vegetações de cerrado apresentam apenas traços desse fósforo solúvel. Também torna-se importante nós observarmos que o agricultor pode esperar atingir de 10 a 30% de eficiência dos fertilizantes fosfatados solúveis em água, e é difícil manter esse fósforo disponível para as plantas, porque ele reage quimicamente com elementos como ferro, alumínio e cálcio para formar compostos que não se movimentam rapidamente para as raízes. E os métodos para aplicação, eles podem influenciar a eficiência do uso de fósforo. Ou seja, mais uma vez, o manejo também se torna muito importante da gente discutir aqui. Então, o que acontece é que o fósforo assume, então, a particularidade da gente ter que aplicar uma quantidade várias vezes maior do que aquela exigida pelas plantas, pois, antes de mais nada, torna-se necessário satisfazer a exigência do solo, saturando os componentes responsáveis pela fixação do fósforo, o que nós chamamos de fome oculta do fósforo. Então, a fome do solo por fósforo será maior ainda quanto mais ácido for o solo. Ou seja, a calagem é muito importante para aumentar a eficiência da adubação fosfatada. Aqui nós podemos ver doses de 100, 200 e 300 kg de P2O5 por hectare, que sem a calagem e com a calagem, o aumento na produtividade da cultura de soja foi praticamente 50% quando a gente realiza a calagem. Mas como a calagem reduz a fixação de fósforo? A calagem acaba promovendo a diminuição de cargas positivas disponíveis para a absorção de fosfato e reduz a adsorção por substituição direta, dado a maior atividade de hidroxila no meio. A calagem também elimina o alumínio trocável, que causa danos às raízes, favorecendo a absorção de fósforo pelo sistema radicular. E acaba também aumentando a atividade microbiana, que provoca maior mineralização do fósforo, retido à fração orgânica. Se nós observarmos as formas de fósforo disponível na solução, elas dependem diretamente da acidez da mesma, conforme mostram as reações de dissociação do H3PO4.
Nesse sentido, a faixa de pH de 4 a 9 apresenta as formas predominantes de H2PO4 e HPO4 2-. Essas formas são as formas absorvidas pelas plantas. Então, as plantas absorvem a maior parte de seu fósforo como o íon ortofosfato primário e pequenas quantidades do íon ortofosfato secundário, que também são absorvidas. Observando a distribuição relativa dos íons ortofosfatos em relação ao pH da solução, observamos que a maior faixa de absorção encontra-se na faixa de pH ideal para a maioria das culturas, ou seja, acima de 5 até 7. Aqui temos um gráfico bastante interessante para observar o efeito do pH no solo na fixação de fósforo em solos dominados por argilas 2:1. Nesse sentido, observamos que quando o pH encontra-se ácido, pH entre 3 e 4, há uma grande fixação de fósforo pelo ferro. Já quando o fósforo está entre o pH 5 e 6, há uma alta fixação, mas dessa vez pelo alumínio. Na faixa de pH 7, há uma amplitude para uma maior disponibilização de fósforo. E acima do pH 7, o pH começa a ficar alcalino. E aí começa a fixação de fósforo pelo cálcio, ou que a gente chama de retrogradação de fósforo. Como falamos, a fome oculta do fósforo ela é muito grande. Nesse sentido, quando nós falamos nas formas e na dinâmica do fósforo no solo, é importante a gente observar que normalmente o teor de fósforo inorgânico pode variar de 20% a 70% do total, e ele normalmente é muito maior do que o teor de fósforo orgânico. Os solos eles podem apresentar de 100 a 2.500 quilos por hectare de fósforo total na camada arável, sendo que normalmente na solução só encontramos de 0,1 a 3 quilos por hectare, dada a elevada tendência de remoção de fósforo da solução. Nessa representação simplificada das formas de fósforo no solo e suas interrelações, nós podemos observar que o fósforo em solução ele se encontra pouco influenciado pelo fósforo mineralogicamente estável, ou seja, aquele que está mineralogicamente presente em função do material de origem. Já há uma grande
tendência de adsorção do fósforo disponível na solução para ficar retido nos óxidos de ferro e alumínio ou ser precipitado com a presença de alumínio, ferro e cálcio, que os nossos solos têm em grande concentração. E também há uma passagem muito baixa do fósforo orgânico para a solução. Então, a remoção de fósforo na solução, ela ocorre através da fixação e também pela precipitação. Nesse sentido, o fósforo ele forma moléculas estáveis com alumínio, ferro e cálcio, conforme demonstrado na sequência. Dependendo da ligação formada entre os elementos, o fósforo ele pode ter diferentes nomes. Quando precipitado junto ao ferro, com o alumínio, ou até a rocha predominante de fósforo que nós temos, a hidroxiapatita. Observando as isotermas, podemos observar que, dependendo do pH, vamos ter uma maior ou uma menor concentração de diferentes tipos de precipitados formados pelo fosfato. A adsorção. Então, temos muito a falar do fator tempo. Então, a reação de adsorção é a própria fixação do fósforo nas superfícies de argilas, óxidos hidratados de ferro e de alumínio ou de carbonato de cálcio em solos calcários. E a adsorção ocorre através de ligações covalentes, ou seja, de alta energia, porém uma parte do fosfato adsorvido permanece por certo tempo na forma lábil, ou seja, pode retornar à solução. Então, é esse manejo do fósforo na forma lábil que envolve todo o processo de absorção pelas plantas também. Aqui nós temos a representação de alguns grupos de adsorção do fosfato em superfície de óxidos hidratados de alumínio, podendo ser por substituição de um grupo aquoso, uma hidroxila, ou um grupo OL, E para falar a verdade eu não lembro o que é. Então, na verdade deve ser um álcool, Então, nesse sentido, o importante é a gente saber que em qualquer uma dessas substituições é possível ainda uma reversibilidade. Realizando esse lembrete da importância do teor de argila, é importante a gente ter, em termos práticos, que o teor de argila vai ser uma característica a ser considerada, pois apresenta elevada correlação com a fixação dos fosfatos por solos sobre vegetação de cerrado, dado principalmente a ocorrência dos óxidos de alumínio e ferro na fração argila desses solos. E quando a gente tem solos arenosos, eles retêm muito pouco fósforo, podendo, dependendo da solubilidade do fósforo aplicado, inclusive ocorrer lixiviação, o que não é muito comum da gente observar, mas dependendo do trabalho a gente pode observar essa lixiviação. Então, nesse tipo de solo, o fósforo também deve ser parcelado, porque mesmo o processo de lixiviação ocorrendo, ele também não é um processo desejado, mesmo sendo mais fácil recuperar um fósforo lixiviado do que um fósforo adsorvido. Aqui nós temos dois trabalhos clássicos da distribuição média de fósforo inorgânico em solos de cerrado. A gente observa que a maior parte do fósforo acaba ficando na forma de P ocluso, ou seja, dentro dos óxidos hidratados de ferro e alumínio, e que não se encontra então dentro da fração lábil, E a ligação do fósforo com alumínio, ferro e cálcio praticamente tem as mesmas relações,
21% no fósforo ligado ao alumínio, 28% no fósforo ligado a ferro e 15% no fósforo ligado a cálcio, né? Já quando a gente observa em solos americanos, né, essa relação da absorção de fósforo pelas plantas, a gente observa que o fósforo ligado ao alumínio é o mais absorvido pelas plantas, ou seja, mais facilmente entra dentro da solução do solo. E isso é uma coisa boa, porque nós sabemos como ocorre, né, essa liberação de alumínio dos nossos solos aqui brasileiros também. Aqui é só para nós observarmos em diferentes estados, né, na Bahia, no Mato Grosso, em Goiás, que quando a gente observa diferentes formas de fósforo no solo, elas são bastante variáveis e isso vai depender muito do solo em que a gente está trabalhando e do manejo que foi dado a esse solo, né? Então, mas que a distribuição, ela mais ou menos é distribuída, né, entre o fósforo ligado ao alumínio, ao ferro e ao cálcio. A gente pode observar que dependendo do tipo de solo, né, e a sua correlação com a argila, conforme nós aumentamos, né, a concentração de fósforo na solução, nós também aumentamos a concentração de fósforo que pode ser absorvido pelas plantas, né? Então, o fator quantidade, mesmo que a gente tenha essa relação de fixação, ele se torna importante quando a gente trabalha com fósforo, assim como a concentração de argila. E nós chamamos de fósforo mineralogicamente estável, ou seja, P não lábil, é que o fósforo, tanto quando ele está dissolvido ou precipitado, na verdade, com o passar do tempo, ele tende a formar ligações mais estáveis, principalmente com alumínio, ferro e cálcio. Então, essa reação é uma reação lenta que transforma o P lábil, ou seja, o P disponível, em um P não lábil. Por quê? Porque quanto mais esse fósforo ele fica dissolvido nos colóides do solo, ele vai sendo engolido por outras moléculas que acabam envolvendo esse fósforo dentro do colóide do solo e ele começa ao que a gente chama de envelhecimento no solo, ou seja, ele com o passar do tempo vai entrando cada vez mais para dentro do colóide, ficando cada vez menos disponível. Então essa característica faz com que seja necessário a gente ter uma cuidadosa quando a gente faz a aplicação antecipada de fósforo nas adubações. Por isso que hoje a gente não realiza tanto a fosfatagem corretiva. Antigamente era muito comum a gente tentar saturar os sítios de absorção de fósforo com fosfato natural, né, que tem liberação mais lenta, mas hoje a gente observa que esse aumento de fósforo aplicado de forma corretiva, ele acaba não tendo tanta influência na disponibilidade desse fósforo para as plantas, sendo mais recomendável a gente fazer as aplicações ao longo do ciclo da cultura, né, todo ano, as quantidades mais ou menos necessárias para antes desse envelhecimento do fósforo. Então, nós estamos falando que o fósforo tem essa relação muito importante com a questão do tempo. Ele envelhece no solo. Mas esse envelhecimento, a gente pode observar que ele acontece, ele vai caindo a sua disponibilidade nos primeiros 200 dias e depois ele tende a se estabilizar dentro do solo. E 200 dias é mais ou menos o tempo
de cultivo da maioria das culturas de ciclo anual. Então, o milho, em média, 140 dias, a soja entre 90 e 120 dias. Então, acaba que, para as culturas de ciclo curto, é possível a gente fazer uma estratégia de adubação sem utilizar da tecnologia da adubação corretiva e fazendo uma aplicação com que a eficiência relativa da absorção do fósforo seja possível. Outro termo que a gente constantemente observa quando a gente faz a aplicação de nutrientes no solo seria a sua capacidade de efeito residual. Então, diferentemente do que ocorre com o nitrogênio, que tem uma dinâmica de perdas no solo, tanto por lixiviação como por volatilização, com o fósforo essas perdas não são importantes. Porém, o que fica mais importante é a baixa disponibilização, ou seja, o princípio da fixação. Então, o fósforo residual, ele acaba sendo muito importante, principalmente por ele precisar ser mantido na forma orgânica. Então, os cultivos sustentáveis, eles acabam sendo muito importantes para que a gente faça com que haja efeito residual no solo. Então, palhada, matéria orgânica, faz com que a gente possa ter um maior aproveitamento do fósforo residual. E nesse sentido, o fósforo adicionado, ele não deve ser considerado uma perda total, porque esse fósforo adicionado, ele pode ser liberado para a solução do solo. Dependendo do solo, essa liberação ela acaba sendo muito lenta e por isso se torna cada vez mais importante a gente fazer a manutenção da matéria orgânica nesses sistemas. Nesses trabalhos clássicos de recuperação do fósforo aplicado, nós podemos observar no trabalho de Devine et al. Em 1968 que aproximadamente a recuperação do fósforo aplicado no primeiro ano é de 58%, no segundo ano de 38% e no terceiro ano de 20%. E nesse trabalho, a aplicação, na verdade, ela ocorreu com fosfato natural da forma corretiva, né? Assim como no trabalho de Williams e Haidt, em 1971, que somente 24% foi recuperado no primeiro ano e 3,5% no sexto ao oitavo ano. Isso é o que nós observamos com as diferenças que ocorrem principalmente em função dos tipos de solos. Então, a mineralogia, a concentração de argila, influencia muito com a recuperação do fósforo ser de 60% ou de 24%. Então, essa variação muito grande, ela ocorre, né? Assim como o observado no trabalho de Gonçalves et al. Em 1989, que observou que de 79% a 95% do fósforo aplicado, ele se tornou não lábil após 300 dias. Então, esses trabalhos, eles fazem a gente consolidar a interpretação de que essa fosfatagem corretiva, ela não vale a pena, porque as variações são muito grandes e a gente faz, se a gente fizer pensando nessa recuperação do fósforo, ela fica cada vez menor após passar 300 dias. Então, é mais interessante a gente fazer as aplicações para cada cultivo. Nesse sentido, o professor Novaes, ele sempre trabalha a disponibilidade do fósforo com a relação fonte-dreno. Então, o que a gente observa é que solos novos, né, com baixo intemperismo, eles, na maioria das vezes, eles são fontes, né? E quando os solos são velhos, como a maioria dos nossos latossolos, eles trabalham muito como dreno. Então, eles acabam absorvendo muito
esse fósforo. Então, vale a pena a gente ler o trabalho do professor Novaes, em que ele explica essa relação fonte-dreno com a questão do intemperismo, para a gente entender como é o processo de envelhecimento do fósforo nos nossos solos. Como explicar um processo que tem tantas interferências, né? Então, se a gente observar a relação do fósforo na planta, ela acaba tendo um fluxo contínuo, né, entre o fósforo necessário para a produção, que normalmente é aquele que está junto à raiz. Por quê? Porque nós aplicamos esse fósforo localizado, próximo às raízes, as radicelas vão ser as principais fontes de fornecimento desse fósforo para as plantas, né? Também, né, através do sistema radicular, pode ocorrer a absorção do fósforo que está na solução, né, através do processo de difusão, né? E a fonte orgânica, ela também pode, né, contribuir para que as plantas absorvam esse fósforo presente nas fórmulas orgânicas, e as plantas também podem servir de fonte, né, para contribuição com esse fósforo como uma fonte orgânica também para o solo, né? Que a disponibilidade dessa fonte orgânica vai depender dos processos de mineralização e imobilização, né? Também na questão da fonte mineral, nós brincamos que normalmente para a solução do solo é importante que essas fontes sejam fontes solúveis, que elas possam ser solubilizadas para que elas se encontrem na solução, né? E outro processo que a gente também fala que em pHs muito alcalinos pode ocorrer o que a gente chama de retrogradação do fósforo, que seria o fósforo voltar a ter a mesma composição da rocha fosfática, né? Então, o aumento de cálcio, às vezes, pode acontecer desse fósforo ficar imobilizado de uma forma de retrogradação com um composto estável semelhante àquele em que ele se encontrava no formato da rocha, né? E o processo normal que a gente fala, que é do P-lábio para o P-não-lábio, que é o processo conhecido como fixação, né? Apesar de menos frequente, a gente também pode observar que pode ocorrer perdas de fósforo da solução através dos processos erosivos e também de lixiviação desse fósforo solúvel. Quando nós falamos de fontes de fósforo, o fósforo elementar é muito reativo quimicamente, porém não encontrado em estado puro na natureza, somente em combinações químicas com outros elementos. Então, a maior parte do fósforo no solo é proveniente da intemperização da apatita, que é a rocha que moída dá origem ao nosso fosfato natural, que contém fósforo, cálcio, além de outros elementos como o flúor e o cloro. À medida que a apatita desintegra-se e libera o fósforo no solo, vários compostos de fósforo são formados, incluindo-se os dois ortofosfatos que são absorvidos pelas raízes das plantas. Então, ainda é necessário uma transformação do fósforo em ortofosfato para absorção.
Então, os fosfatos naturais, eles têm uma importância muito grande pela existência de reservas e baixa disponibilidade de fósforo nos solos. Então, o Brasil, principalmente a nossa região aqui do Cerrado, ela apresenta grandes reservas desses fosfatos naturais, que normalmente tinha sua aplicação a lanço em área total, o que nós chamávamos de fosfatagem corretiva. Nós já falamos que a fosfatagem corretiva, ela tem sido uma prática que tem sido constantemente abandonada, porque nós o temos observado que ela não corresponde em efeito residual, como nós já comentamos. Então, essa prática normalmente era a aplicação de mais de 1 tonelada por hectare sobre a área total e incorporado com arado e grade. Nesse sentido, se a gente pensar que quando a gente está fazendo uma aração e gradagem, a gente está fazendo essa fosfatagem corretiva, ela não é de todo ruim, porque a gente acaba conseguindo fazer uma incorporação de um mineral importante que vai ter uma solubilização lenta no solo. Essa tabela ela é muito importante para a gente separar as características do fosfato natural do fosfato solúvel. Então, em condições de solo, características dos fosfatos solúveis e natural, a gente permite a gente fazer uma separação dessas fontes. Então, quanto o fosfato natural ele é preferencialmente aplicado para solos mais ácidos e argilosos, o fosfato solúvel ele pode ser aplicado em qualquer solos corrigidos e em qualquer textura. O fosfato natural ele deve ser aplicado antes da calagem, porque a acidez do solo auxilia na sua solubilização. Já o fosfato solúvel deve ser aplicado depois da calagem ou correção do solo. O fosfato natural é indicado para solos pobres em cálcio e fósforo, nessa ideia da correção do solo em termos de fósforo. Agora, já o fosfato solúvel, ele serve para ser aplicado para solos com qualquer teor de cálcio e fósforo. O fosfato natural, ele deve ser aplicado a lanço incorporado, e o fosfato solúvel aplicado na linha para solos argilosos, podendo ser aplicado a lanço para solos arenosos. O fosfato natural deve se aplicar na forma de pó, ou seja, finamente moído, né? E o fosfato solúvel deve ser aplicado na forma granulada. O fosfato natural tem uma melhor aplicação para culturas de ciclo longo, ou seja, perenes ou semiperenes. Já o fosfato solúvel pode ser utilizado para qualquer cultura. Então, entre essas duas fontes, os fosfatos acidulados ou fosfatos solúveis e os fosfatos naturais, a granulometria é muito importante. Então, nos fosfatos naturais, a eficiência ela aumenta com o menor tamanho de partículas. Já os fosfatos acidulados aumentam a eficiência com a granulação, já que é importante essa fonte ser solúvel, mas esse grânulo acabar tendo uma disponibilização mais lenta para evitar o processo da fixação. Nesse gráfico, nós temos uma série de rotas para que a fonte de fósforo, ou seja, a rocha fosfática, seja transformada em diferentes tipos de fertilizantes acidulados ou solúveis. Então, o que diferencia as diferentes fontes é a sua acidulação. Então, nós temos fosfatos que são solubilizados por ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Basta a gente observar as diferentes rotas disponibilizadas nesse gráfico. Também temos uma via que é a fonte de fósforo transformada através do processo térmico, que são os termofosfatos. Os termofosfatos eles podem ser utilizados na agricultura orgânica. Então, é um concentrado fosfático que se junta
a silicato de magnésio, que passa por um processo de fusão a temperaturas muito elevadas, acima de 2.000 graus, depois passa por um resfriamento rápido, que faz o endurecimento desse concentrado fosfato junto com silício, que após ele é estilhaçado, moído, e assim a gente tem a fonte pronta, com a sua solubilidade aumentada por esse processo da fusão. Assim como todos os nutrientes, né, o fósforo no sistema solo-planta, ele passa não só pelo processo da liberação da fonte sólida para a solução, a gente tendo que garantir não só o suprimento, mas a possibilidade da raiz promover a absorção desse fósforo, depois essa raiz fazer a translocação desse fósforo para a parte aérea, que assim vai ser utilizado esse fósforo para a produção de matéria vegetal e grãos. Então, os fatores que são importantes para a utilização do fósforo propriamente dito também passa pela liberação do fósforo para a solução do solo, suprimento, absorção, translocação. Gosto muito desse slide, porque acho que ele é bastante explicativo. Então, se a gente tivesse uma reserva de fósforo no solo, tanto do fósforo orgânico como do fósforo ligado a outros compostos, como cálcio, ferro, alumínio, manganês, né? Ou seja, os fósforos que vão estar na solução do solo, né? Nós vamos observar que quase todo o fósforo que a gente joga nesse reservatório via fontes solúveis, somente 70% a 80% do que é adicionado nesse reservatório do solo, 20% a 30% é realmente absorvido pelas raízes. Então, e que depende daqueles processos que a gente falou, né? Da decomposição pelos organismos do solo, pela liberação para as culturas, né? Então, são muitos processos envolvidos para a absorção do fósforo. Métodos de aplicação de fósforo, né? Então, as culturas normalmente elas respondem mais às aplicações de fósforo em faixa do que as adubações a lanço, principalmente nos solos de baixa fertilidade. E isso a gente direciona para 3 razões. Uma, que a fixação é maior quando o fertilizante é aplicado a lanço, ou pelo menos se acreditava nisso. 2, que a aplicação em faixas coloca uma fonte de fósforo prontamente disponível na zona radicular. Esse é um efeito que nós sabemos que é muito benéfico. E 3, que aplicações em faixa concentram os outros nutrientes junto com o fósforo. Por exemplo, né, o amônio, qual pode retardar as reações de fixação e aumentar a absorção de fósforo, que também é uma realidade. Então, esse experimento é um experimento bastante importante, em que se trabalhou o preparo do solo convencional, preparo em faixa, no sistema de plantio direto, e 3 formas de aplicação de fósforo: a lanço, em faixa e em sulco, durante 4 anos. E nós podemos observar que, apesar de, no primeiro ano, a gente ter observado algumas diferenciações entre as formas de aplicação, de maneira geral, o comportamento foi similar entre todas as fontes
independente do sistema de cultivo. Esse experimento mudou completamente a forma como atualmente estão tratando a adubação fosfatada. Então, hoje, a gente observa muitos produtores fazendo aplicação a lanço e obtendo bons resultados. Um dos grandes benefícios da aplicação a lanço é o menor tempo para a realização dessa aplicação, já que a gente não tem impedimento mecânico da necessidade de rasgar o solo para depositar esse fertilizante nos sulcos plantios. Então, o professor Mello, ele também falou da influência da matéria orgânica na disponibilidade de fósforo. Então, o que pode ser observado é que ocorre uma maior liberação de fósforo da matéria orgânica, ocorre a formação de complexos fosfolúmicos facilmente assimiláveis pelas plantas. Essa formação desses fosfatos orgânicos são menos retidos no solo do que os fosfatos inorgânicos, e esses ânions orgânicos acabam formando complexos estáveis com ferro e alumínio, evitando a reação desses elementos com os fosfatos, impedindo ou reduzindo os processos de fixação. Aqui nós podemos observar claramente a relação com a aplicação de uma fonte orgânica, como o estrume adicionado, né? E quanto mais estrume foi adicionado, maior a concentração de fósforo disponível foi observada. Aplicação a lanço, seguido dos processos de aração ou gradagem, ou até mesmo com a presença da matéria orgânica no sistema de plantio direto, tem vantagem porque essas doses maiores podem ser aplicadas sem causar injúrias nas plantas. Essa distribuição de nutrientes na zona radicular vai encorajar o enraizamento mais profundo, enquanto as aplicações nas faixas acabam provocando a concentração de raiz ao redor somente daquelas faixas, e o enraizamento mais profundo vai permitir o maior contato da raiz com o solo, propiciando maior reserva de umidade e nutrientes também. Também temos que a aplicação a lanço é a única prática para aplicar o fósforo em pastagens estabelecidas, uma vez que as pastagens são cultivos perenes, né? E a aplicação a lanço também pode assegurar uma fertilidade completa de longa duração, para ajudar a cultura a tirar toda a vantagem das condições favoráveis durante a estação de crescimento, e pode ser feito em época que não seja aquela de muito trabalho, como a época de plantio. Já a adubação em faixas apresenta as vantagens de permitir essa aplicação em doses menores, diminuir a fixação do fósforo, colocar o fósforo de forma que ele fique na posição disponível para as plântulas com o sistema radicular reduzido, e acaba tendo uma oportunidade para aumentar a eficiência do fósforo e, ao mesmo tempo, aumenta as produções pela combinação de localização e doses recomendadas. Então, em solos com baixos teores de fósforo, em áreas mais frias, a aplicação localizada do fósforo é importante para muitas culturas, tanto no sistema de preparo convencional, com aração e gradagem, como no sistema de plantio direto. Então, a pesquisa tem mostrado que as adubações em pré-plantio, em faixa, que formam zonas com alta concentração de fósforo, pode afetar de modo significante a habilidade das plantas na utilização do fertilizante fosfatado, visando aumento da produtividade e o uso mais eficiente dessas fontes. Também tem sido observado que essas altas concentrações de fósforo, juntamente com aplicações de nitrogênio amoniacal, podem diminuir as reações de fixação de fósforo,
aumentando a sua disponibilidade. E essa localização mais profunda no solo também pode beneficiar a absorção de fósforo sob condições mais secas. E a combinação da aplicação de fósforo no pré-plantio em faixas com a aplicação localizada de arranque pode ainda ser mais eficiente, especialmente em solos mais frios, como na região sul do país. Então, usualmente, essas aplicações de doses mais elevadas a lanço têm proporcionado maiores rendimentos que aquelas localizadas nos primeiros cultivos, tendo em vista o maior desenvolvimento radicular proporcionado pela primeira prática. Essa condição atinge mais relevância ainda quando há ocorrência de veranicos, ou seja, em que a gente tem uma menor taxa de umidade no solo. Algumas fotos são sempre muito importantes, né? Então dá para a gente observar que um solo com 5 miligramas por decímetro cúbico é muito diferente de um solo com 53 miligramas por decímetro cúbico. Dá para observar a diferença no desenvolvimento da planta. Aqui nós temos também a extração de nutrientes pelas principais culturas, o que acaba sendo muito importante para a gente fazer o cálculo da adubação com base na extração dos nutrientes. Quase tudo que a gente falou lá nas aulas de propriedades químicas do solo vai valer aqui como resumão, né? Então, a disponibilidade do fósforo depende de várias condições. A quantidade de argila, ou seja, solos com alto teor de argila fixam mais fósforo do que aqueles com baixo teor. O tipo de argila, ou seja, solos com certos tipos de argila, como as argilas cauliníticas, os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, que retêm ou fixam mais o fósforo adicionado do que os outros solos, naquele sentido que esses solos são mais intemperizados que os outros. Época de aplicação: quanto mais longo for o tempo de contato do solo com o fósforo adicionado, maiores são as chances para a fixação. A aeração: o oxigênio é necessário para o crescimento das plantas e para a absorção dos nutrientes, sendo essencial também para a decomposição biológica da matéria orgânica do solo, que é uma das fontes de fósforo. Então, solos compactados também são solos problemáticos para a absorção de fósforo. Já falei no outro, né, da compactação, que vai reduzir a aeração e o espaço poroso na zona radicular. Então, o fato do fósforo se movimentar a curtas distâncias na maioria dos solos constitui-se um dos problemas a mais na restrição do desenvolvimento radicular e na absorção de nutrientes causados pela compactação. Temos a umidade, né, que o aumento da umidade do solo até níveis ótimos torna o fósforo mais disponível para as plantas, mas o excesso de umidade exclui o oxigênio, limitando o crescimento das raízes e reduzindo a absorção do fósforo. Temos também que o nível de fosfato no solo é muito importante, ou seja, solos que têm recebido por vários anos mais fosfato do que o necessário para as culturas podem mostrar um aumento no nível de fósforo, que pode ser suficiente para reduzir a adubação de manutenção com esse elemento se o nível do fósforo for bastante alto. Temperatura. Quando as temperaturas são adequadas para o bom desenvolvimento das plantas, elas afetam muito pouco a disponibilidade de fósforo. Porém, o calor acelera a decomposição da matéria orgânica, mas quando as temperaturas são muito altas ou muito baixas, também podem restringir a absorção de fósforo pelas plantas. Esse é um motivo pelo qual as culturas respondem bem à aplicação de arranque com fósforo em solos frios ou encharcados, mesmo com altos níveis de fósforo no solo. A interação com outros nutrientes, né? Então, a aplicação de outros nutrientes acaba estimulando a absorção de fósforo.
O cálcio em solos ácidos e o enxofre em solos básicos parecem aumentar a disponibilidade do fósforo, assim como faz o nitrogênio amoniacal. E a adubação com zinco tende a restringi-lo. Então, o zinco é antagônico na questão do fósforo. É importante a gente trabalhar com as particularidades da cultura. Por exemplo, o trigo tem um sistema radicular pouco profundo, enquanto a alfafa explora fundo o perfil do solo. Então, consequentemente, as culturas diferem grandemente em sua habilidade para extrair as formas disponíveis de fósforo do solo. Então, à época, os métodos de aplicação de fósforo devem ser adequados ao sistema de produção para assegurar o uso mais eficiente dependendo de cada cultura. Nós temos o pH do solo, que a solubilidade dos vários compostos de fósforo no solo, ela vai ser largamente determinada pelo pH. Nós já falamos das propriedades químicas do solo, da importância do pH. Então, os fosfatos de ferro, manganês e alumínio possuem baixa solubilidade em água, e essas formas estão predominantes nos solos ácidos. Já os compostos insolúveis de cálcio, magnésio e sódio existem somente acima de pH 7, e as formas mais solúveis e disponíveis de fósforo existem entre o pH 5,5 e 7. Isso faz com que a calagem seja essencial em solos muito ácidos para melhorar a disponibilidade do fósforo. Então, o fósforo ele vai atuar na fotossíntese, na respiração, no armazenamento e na transferência de energia, na divisão celular, no crescimento das células, vários outros processos da planta. Então, é vital para a formação das sementes essa transferência dos códigos genéticos. O fósforo ainda ajuda as raízes e as plântulas a se desenvolverem mais rapidamente, aumenta a resistência aos rigores do inverno e melhora a eficiência no uso da água. Favorece a resistência a doenças em algumas plantas e acelera a maturidade e acaba sendo importante para a colheita e a qualidade da cultura. Como sintomas da deficiência nas plantas, o primeiro sintoma seria a fome de fósforo, que se dá pelo desenvolvimento subnormal de toda a planta. Depois, a forma da folha pode ficar meio distorcida, e quando a deficiência é severa, até áreas mortas podem aparecer nas folhas, frutos e pecilos. Uma cor púrpura, arroxeada ou avermelhada também é associado ao acúmulo de açúcar e corresponde a sintomas de deficiência de fósforo. E a deficiência de fósforo atrasa a maturidade da cultura. Então, como sintomas gerais da deficiência de fósforo nas diversas culturas, nós temos a cor amarelada das folhas mais velhas, pouco brilho, cor verde azulado ou amarelhada ou folhas manchas pardas, ângulos foliares mais estreitos, menor perfilhamento, gemas laterais dormentes, número reduzido de frutos e sementes e atraso no florescimento. Aqui nós temos algumas fotos para falar desse sintoma roxeado, plantas mais amareladas, menor desenvolvimento, né, e plantas cloróticas.